A paz do Senhor a você e querida família. Outra vez, vamos juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, como todos os vídeos, vamos ler um texto bíblico. Desta feita, Salmo 145, versículo 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. A gratidão, mais uma vez, quero dirigir a todos aqueles que diariamente estão conosco por aqui. E você também que está chegando agora. Muito grato pela inscrição de cada um dos senhores, das senhoras, pelo fato de terem compartilhado, deixado o like, deixado seu comentário. Isso é muito importante para nós. E você que ainda não fez, faça isso. Você fazendo, você vai contribuir muito para que esse canal ele possa ser conhecido por outras pessoas depois de nós. Meus queridos, vamos então estar meditando na bendita palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o discipulado cristão e, como eu disse nos vídeos atrás, é uma síntese daquilo que pode ser trabalhado no discipulado cristão, ou um esqueleto, como eu disse em uma outra oportunidade. Nós estivemos falando do discipulado cristão desde o início, quando Jesus ele estava ensinando aos seus primeiros discípulos a fazerem outros discípulos. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Nós falamos que aqueles discípulos, eles foram os primeiros discípulos que foram discipulados por Jesus. Jesus os encontrou em vários setores da sociedade, trabalhando. Entre os lugares que Jesus encontrou eles estavam no mar. Havia uns que eram pescadores, capítulo 4 de Mateus. Jesus fez deles seus discípulos. E quando chega no capítulo 28, 19 e 20 de Mateus, no 4 de Mateus, capítulo 4, Jesus chama eles, prepara eles. No 28, 19 e 20, Jesus está ensinando a eles, ou mandando que eles fizessem outros discípulos. Então nós viemos de lá. E viemos tratando de várias etapas que deve ser seguido pelo discipulador e também pelo discípulo. Agora nós chegamos já na idade adulta, como falamos em vídeos anteriores, onde todos estão certos, todos que eu falo, aqueles novos crentes que foram discipulados. Eles estão convictos do que são, eles estão convictos sobre Deus, eles estão convictos sobre as doutrinas bíblicas, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, já estão dando frutos, chegaram à maturidade cristã, amadureceram espiritualmente. A gente tratou de todos esses assuntos durante esse tempo. Então, chegou aquele momento onde todos chegaram ao pleno, vamos assim dizer, usar esse termo, chegaram ao pleno. Ainda que nós nunca vamos chegar à plenitude nesta vida. Paulo disse que não julgava que tinha alcançado, mas uma coisa ele fazia, era que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para o que estava diante dele. Esse processo é um processo que só vai terminar por ocasião do arrebatamento, ou se a gente partir antes do arrebatamento. Então cessou. Mas enquanto não, a gente vai melhorando. Todo dia que a gente lê a Bíblia, a gente descobre que há necessidade de melhorar. Porém, chega um certo momento, como aquele do capítulo 28 de Mateus 19 e 20, que os discípulos alcançam a maturidade e, nesse tempo, Jesus entrega a eles a missão de fazer outros discípulos. E, portanto, todos nós devemos trabalhar para chegar a esse momento.
Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós vamos falar agora do diário espiritual do crente. Ou seja, aquele discípulo que começou meses ou anos atrás, passou pelo discipulado, hoje é um aluno de escola bíblica dominical, hoje já deve ser um professor de escola dominical, dirige um departamento, é um maestro, aprendeu música, enfim, é um diácono da igreja, é um cooperador, é um presbítero. É claro que quando eu falo dessas funções, significa dizer que já tem anos que essa pessoa, não é, chegou na igreja e passou por todas essas etapas e agora ele é uma pessoa que está contribuindo, é uma pessoa que está firme e agora ele tem um diário na sua vida. E nós vamos falar sobre o diário espiritual do crente. E aqui nós temos pelo menos 11 pontos que nós vamos apontar aqui como o que deve ser o diário de cada um de nós. Não é somente do novo crente que chegou na igreja, mas de todos nós. O primeiro diário que eu quero aqui citar é orar cada dia. A oração, ela deve ser algo que diariamente deve estar sendo praticado pelo crente. É um diário. Nós não podemos, assim como não podemos deixar de orar nenhum dia. Assim como o nosso corpo ele depende, precisa de no mínimo 3 vezes ser alimentado, assim também a nossa alma, o nosso espírito depende da oração. Então, dentro do diário, os deveres espirituais que todo crente deve procurar cumprir diariamente está a oração diária. E eu quero ler com os queridos irmãos o que temos no Salmo 88 e o versículo de número 9. Olha o que o salmista ele diz na sua oração. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia, tenho estendido para ti as minhas mãos. Olha o que ele diz, tenho clamado todo o dia. Isso significa dizer que este homem de Deus, ele tinha um constante, não é? Ele era uma pessoa que no dia tirava um período para orar, para buscar a Deus, para buscar a presença do Senhor, para se fortalecer no Senhor. Temos ainda uma outra referência que está em Efésios, capítulo 6 e o versículo 18, onde diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é a expressão do apóstolo São Paulo, orando em todo o tempo, ou todo dia, não é? Ele diz, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esses dois textos, nós poderíamos citar outros aqui, mas esses dois mostram que o dever de orar deve ser uma coisa diária. Nós não devemos orar somente quando vamos no templo, orar somente no dia do culto. Não, você não foi para o culto. Imagine se você é uma pessoa que trabalha de dia, estuda à noite. Aí não pode ir ao culto durante a semana. Só pode ir no domingo. Aí você só vai orar uma vez na semana. Ou seja, você vai orar 4 vezes no mês. E se tiver 5 domingos, 5 vezes você vai orar. Imagine se o crente que tem essa escala de trabalho e estudo, se ele não tiver um diário de oração em casa, nos seus momentos, ainda que seja um pequeno espaço, porque se uma pessoa não tem tempo de ir à igreja durante a semana, porque trabalha e estuda, significa dizer que o tempo dessa pessoa realmente é curto. Mas não é obrigado você orar, tirar 1 hora de oração. Se você pode tirar 1, 2, 3, você faz isso. Isso é ótimo. Mas
Se você não pode, quantos minutos você puder orar diariamente, isso vai fazer com que essa prática ela te fortaleça. Ou seja, você pode fazer desse tempo um diário na sua vida. Nesse diário tem mais um comportamento que nós devemos fazer: adorar ao Senhor cada dia. No Salmo 145, que foi a leitura que a gente leu nesse instante, olha o que o salmista Davi, ou digo, o salmista, ele fala. Salmo 145 e o versículo de número 2. O salmista diz assim, 145 e 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Então, dentro desse diário nosso, primeiro vem a oração, e segundo, o louvor. Cantar para o Senhor, bendizer a Deus. Você fazendo isso, não é? Você vai ver o quanto você vai fazer bem à sua alma, o quanto o seu estímulo espiritual, o quanto sua comunhão ela vai crescer, o quanto você vai se sentir fortalecido. Você tem um diário de oração e um diário de louvor. Um diário de louvor, um diário de oração. Então, todo crente deve ter no seu diário essas duas práticas, eu digo essas duas santas práticas, que é a oração e o momento de louvor. Nós vamos encerrar aqui com esses dois assuntos. Amanhã a gente volta a tratar ainda dos demais assuntos que temos sobre a prática ou o diário espiritual que todo crente deve ter na sua vida, tá bom? Se você é uma pessoa que não tem esse diário ainda, olha, procura ver isso aí, tá bom? Procura cuidar disso aí, buscar a presença de Deus e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Vamos então à nossa oração. Pedir a Deus que Ele estenda a sua grandiosa mão sobre você e sobre sua família. E você pode orar comigo aonde você estiver. Eu não sei onde você está agora, se está em casa, se está no seu carro, se está... Eu não sei. Mas você... eu não posso ficar de joelhos, pastor. Eu estou agora trabalhando, eu estou dirigindo. Mas sabe aquela expressão que diz orar em espírito? Sim, orar em espírito. Você está trabalhando, dirigindo, mas você está ali na mente orando a Deus. E Deus recebe essa oração também. Vamos orar então? Supremo Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, a nossa gratidão por tudo que tens feito a nós. Bendito Senhor, eu te louvo por poder ter falado a tua palavra outra vez. Meu Deus, nós estamos falando sobre o diário que cada um de nós, como servos teus, devemos ter. Nos ensina, nos esforça, nos dá, Senhor, força para que esse diário nosso, ele continue. Aqueles que ainda não têm essa prática, Senhor, desperta teus filhos à oração, desperta teus filhos, Senhor, ao louvor. Deus, quantos tempos perdidos às vezes, e devia estar em oração, devia estar em família louvando o teu nome, mas às vezes a gente ocupa o nosso tempo com coisas que não edificantes. Mas, Senhor, nos ensina a viver a prática da oração e do louvor. Abençoa a tua igreja, Senhor, em toda a terra. Abençoa o nosso país. Abençoa, Pai, as nossas lideranças espirituais. Deus querido, abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, os lares que estão em aflição, aqueles que estão passando por dificuldade, depressivos. Ó, Senhor, aqueles que passam por necessidade de pão, de veste, de emprego, Deus. Aqueles que estão vivendo momento de tristeza, de perca, Senhor, perca de bens, perca de ente querido, perca de emprego, perca de amizade, perca de comunhão, seja qual for a perca. Deus, restaura, Senhor, a todos eles aquilo que eles perderam. Se foi por falta de sabedoria, de inteligência, de maturidade, Deus, dá-lhes maturidade,
para que saiba administrar os teus bens. Querido Senhor, Deus dos céus, eu te peço nesse momento, Senhor, por aqueles que estão hospitalizados, desenganados pela medicina. Sim, Deus, tu és a saúde das nações, tu és o médico por excelência. Abençoa todos os nossos profissionais neste país, dá prosperidade a todos, meu Deus. Aqueles que vão agora dirigindo seu caminhão, no táxi, no trem, no metrô, no avião, no aplicativo, Senhor, aqueles que trabalham com aplicativo, no profissional da segurança pública, Deus bendito, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, ser com todos eles, dai, Senhor, prosperidade. Querido Senhor, eu te peço, meu Deus, que neste momento, todos os que estão orando comigo, Senhor, ouve as suas orações. Se porventura alguém está voltando para ti agora, estava afastado, está voltando, recebe esta vida de volta, perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida e dê certeza de vida eterna. Aquela pessoa, Senhor, que está te aceitando agora, pode ser que isso esteja ocorrendo, perdoa igualmente, escreve seu nome no livro da vida, firma seus passos e dê certeza de vida eterna. Querido Senhor, na manhã deste dia, guarda nossos passos, aqueles que estão indo ao trabalho, os que estão voltando, a todos põe a tua mão e abençoa. Eu te peço todas essas bênçãos para mim, para todos que estão ouvindo este vídeo, Senhor, que estão assistindo essa palavra, que estão orando comigo, e outros que possivelmente, Senhor, terão oportunidade de ouvir esse vídeo. Querido Senhor, estenda as tuas mãos, recebe a nossa gratidão e nos ensina a te servir melhor a cada dia. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Que Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo, se Deus